sobre como exercer de forma correta a acessibilidade. Gente, para você exercer de forma correta a acessibilidade, você tem alguns caminhos. Claro que você precisa de saber e conhecer o referencial técnico. A proposta que eu tenho aqui é de fazer vocês dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. E o caminho que existe para isso, pelo menos é o caminho que eu proponho, é você, em um primeiro momento, pelo menos conhecer, saber quais são as normas, quais são as leis que vão tratar de acessibilidade. Você vai precisar disso para empregar acessibilidade. Se você estiver concebendo uma edificação, um espaço, realizando um projeto, ou se você estiver adequando um espaço ou uma edificação, você vai precisar com certeza de ter esse conhecimento e de aplicá-lo, saber como aplicar esse conhecimento também, que é muito importante. Porém, a proposta que eu trago é de você desenvolver a sua percepção, você desenvolver a empatia, de perceber como é a realidade de outras pessoas, fazer um exercício de empatia. São algumas premissas desse meu método. A primeira premissa desse método é a dinâmica de utilização do espaço. Então, antes de você ir lá, como eu disse, claro que você vai precisar conhecer os itens das normas, como aplicá-los, a legislação também, mas você parar um pouquinho, sair do automático e trabalhar a sua percepção com a dinâmica de utilização do espaço, você vai treinar a sua percepção e vai ter mais facilidade para entender onde existe falta de acessibilidade nos espaços, edificações ou projetos que você esteja trabalhando. E como que é isso? É você pensar em uma edificação ou em um espaço, em todas as microtarefas que você realiza, as microações que você realiza na interação com aquele espaço ou com aquela edificação. Então, se você estiver, por exemplo, analisando, projetando um prédio comercial, você tem que pensar na interação das pessoas desde a calçada. Ou se ela não passou pela calçada, você tem uma área de estacionamento desde o estacionamento, a entrada do estacionamento. Então, toda essa interação, as funcionalidades que aquele espaço que você está analisando ou projetando existe, você deve pensar de maneira segmentada, passo a passo, que vai te dar uma visão muito diferenciada do que, de fato, você precisa fazer para tornar aquele espaço, aquela edificação acessível. Então, a primeira premissa é essa dinâmica de utilização do espaço, que é você sair do automático e perceber as microações que as pessoas vão fazer para utilizar o espaço. Trazendo, por exemplo, do prédio comercial, que foi o que eu disse. A pessoa chegou pela calçada ali, ela tem condições de trafegar pela calçada, ela vai acessar aquela edificação. Como que é esse acesso? Eu tenho escada, eu não tenho escada, eu tenho rampa, eu tenho plataforma de elevação. Como que funciona isso? Eu vou descer a escada e vou chegar até aquela porta. Quando eu chego à porta do acesso, o que mais que eu vou fazer ali? Para pensar quais serão as ações. Eu vou me dirigir a um balcão de atendimento? Eu vou me dirigir a um balcão de informações, que é diferente de um balcão de atendimento? Eu vou me dirigir ao acesso pelo controle de acesso, seja uma catraca, ou algum outro tipo de controle de acesso? Como será esse deslocamento? Qual o caminho que eu vou percorrer? Quando eu chegar lá, eu vou conseguir acessar, passar por aquilo com autonomia? Qual ação que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um crachá, tenho que posicionar em algum lugar? Eu preciso de orientação, de instrução para fazer isso? Então você sai do automático e vê, consegue mapear todas essas microações. A partir desse mapeamento, a gente vai para a segunda premissa, que é o exercício de empatia. Porque quando você já consegue perceber, fazer essa segmentação das ações que você vai ter para utilizar aquele espaço, aquela edificação, você faz o exercício do e se eu vou passar pela calçada? E se eu fosse uma pessoa com mobilidade reduzida, eu conseguiria passar pela calçada? E se eu fosse uma pessoa amputada? E se eu fosse uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa muito alta, uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa com muleta, com andador, uma pessoa cega, uma pessoa que não escuta? Então todas essas microações você vai fazer o exercício de pensar como que você faria aquilo se você tivesse outras condições, outras possibilidades, entendeu? Então essa é a segunda premissa do meu método, que é o mapa da acessibilidade. A segunda é o exercício de empatia, que é você tentar se colocar no lugar de outras pessoas e realizar aquelas ações que você mapeou lá na primeira premissa, que é a dinâmica de utilização do espaço. Aí quando você já consegue treinar esse tipo de percepção, esse tipo de avaliação que é mais subjetiva, que passa por você observar, entender como o espaço funciona, e cada espaço é único, cada espaço vai ter a sua funcionalidade, vai ter a sua dinâmica, vai ter a sua maneira de ser utilizado, tá? Então quando você passa a fazer isso, você já vai ter uma pista muito grande se aquele espaço é ou não acessível, atende ou não atende a requisitos de acessibilidade. Aí sim você vai encontrar no referencial técnico, que é a terceira premissa do meu método, que é o domínio do referencial técnico, você vai encontrar quais são os parâmetros técnicos que você irá aplicar para corrigir aqueles pontos que você identificou como falha. Então, se você observou o seguinte, nessa calçada aqui, ela tem um piso irregular, ela tá cheia de buraco. Então, eu consigo passar, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, eu consigo ir caminhando. Se for uma pessoa em cadeira de rodas, já vai ter muitas dificuldades. Se for uma pessoa que não enxerga, ela pode ter dificuldades também por não perceber, conseguir perceber às vezes que existem aquela declividade, aqueles buracos na casa, então se torna uma situação perigosa. E uma coisa que é importante também é a gente ter sempre em mente quais são as premissas da acessibilidade em si, que as pessoas conseguirem utilizar, interagir com os espaços e com as edificações com autonomia e com segurança, tá? Então precisou de uma ajudinha ali, já não é acessibilidade. Já criou algum tipo de situação perigosa, não é acessibilidade. Então quando você tem essa visão mais geral em mente, você vai conseguir trabalhar a acessibilidade de uma maneira muito mais fácil, mais natural, mais intuitiva. É o tipo de exercício que você pode fazer todos os dias, em todos os lugares, porque todos os espaços, todas as edificações precisam necessariamente atender a requisitos de acessibilidade. Todos os espaços de uso público e de uso coletivo precisam necessariamente atender a requisitos de acessibilidade. Por isso que eu falo do tamanho da oportunidade que é para nós profissionais, para nós arquitetos, para nós engenheiros, técnicos de edificações, design de interiores, que têm a possibilidade de atuar com acessibilidade. Todos os espaços que existem de uso público e de uso coletivo precisam obrigatoriamente atender a requisitos de acessibilidade. Todos os espaços de uso público e coletivo que ainda serão construídos, que estão em fase de projeto, precisam atender a requisitos de acessibilidade. E quando a gente dá uma olhadinha à nossa volta, a gente percebe de fato que os espaços não são acessíveis. Não são acessíveis. Ou então existem alguns elementos de acessibilidade, mas que estão absolutamente diferentes do que prevê o referencial técnico, que é a legislação e as normas. Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente, precisava ver questões de acessibilidade para um teatro, e ele virou para mim e falou assim: não, vou te mandar aqui o mapa do teatro, só que aqui a gente já tem acessibilidade. Então eu vou te mandar aqui como que é, pra você ver, pra ver como é que a gente vai construir essa questão da acessibilidade. Ele falou: não, já é acessível. Quando ele me mandou o mapa, me mostrou o mapa dos assentos, aí tem lá, na frente do palco, tem uma fileira que tem lá o módulo de referência, acho que tem uns 2 módulos de referência, e tem uns assentos especiais, todos concentrados na frente do palco. Aí, gente, as pessoas acham que isso já é
atender a requisitos de acessibilidade. E de fato não é. Tecnicamente está completamente errado. Não é porque existe aquilo daquela forma que é o jeito correto de fazer. Então por isso que nós precisamos entender qual é esse referencial, perceber o tamanho da oportunidade, para conseguir mudar isso que eu sempre falo, que é o conceito de acessibilidade do senso comum, é muito diferente do conceito de acessibilidade apresentado nas leis e nas normas. E quem vai fazer esse trabalho para aproximar cada vez mais esses conceitos somos nós, profissionais. Sou eu, é você arquiteto, você engenheiro, técnico de edificação, design de interiores, é profissional de segurança do trabalho que queira atuar com acessibilidade. Então todos nós vamos ter esse papel de mostrar para as pessoas que a acessibilidade não é o que elas acham que são. Muitas pessoas acham, não, que já é acessível. E quando você vai ver, não está atendendo a questões de acessibilidade de acordo com o referencial T. Tá? Então você seguindo essas premissas, você vai conseguir chegar na parte técnica, que é a parte de você dominar a questão da acessibilidade conforme a legislação e conforme as normas, já com uma visão do que você de fato vai precisar fazer para tornar aquele projeto, aquele espaço, aquela edificação acessível. Entendeu? Que é a terceira premissa. Tá vendo só, gente? É toda uma construção que vai desencadear na parte da norma, que é por onde todo mundo começa. Todo mundo começa pela norma. Deixa eu ir na norma aqui para ver o que tem que fazer. Você vai precisar da norma. Mas essa percepção, essa observação é algo que não é falado em lugar nenhum, que eu tô trazendo para vocês aqui a partir da vivência que eu tenho aqui na minha empresa e das demandas que aparecem aqui para mim, tá bom?